estou recebendo hoje ela, que é psicóloga, a Juliana Maciel. Juliana, que alegria tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, a alegria é toda minha. Estou muito feliz de estar mais uma vez aqui na TV Kefas. Já esteve, né, conosco, Já estive, terapeuta. Terapeuta em sua casa. Isso mesmo. Então já é de casa. Já está acostumada? Juliana, primeiramente eu gostaria que você se apresentasse. Pode ficar à vontade. Então, gente, prazer a todos que estão me assistindo aí. Meu nome é Juliana Maciel, eu sou psicóloga, hipnoterapeuta, coach, empresária. Eu sou proprietária do Espaço Terapêutico Cognição, que fica localizado aqui no centro de Governador Valadares, também tendo parceria com outros profissionais, com outros psicólogos e profissionais também de outras áreas, em outros espaços também. Eu sou mamãe, mais nova mamãe. Eu sou mamãe, eu sou esposa. Eu sou, primeiramente, cristã, uma pessoa de muita fé em Deus e que sempre está disposta a ajudar o próximo desde criança. E um detalhe aí muito importante também que eu não poderia me esquecer, eu também sou cantora e compositora. Eu tenho um CD, na época era CD, hoje em dia é LP, né? A gente vai modernizando. Eu tenho um LP com músicas cristãs gravadas da minha autoria. Quem quiser escutar essas músicas, é só estar entrando nas redes sociais, também nas plataformas digitais, como YouTube Music, Spotify, procurar Juliana Maciel Promessas, ou entrar em contato comigo, que eu estarei enviando para você poder estar baixando também essas músicas. E utilizar as músicas também no meu trabalho como psicóloga e terapeuta. Gente, ela é tudo mais um pouquinho, ué? Que é isso? Eu também sou escritora. Inclusive, gente, estou lançando a 2ª edição do meu e-book 10 Passos para Vencer o Estresse, a Ansiedade e a Depressão. Um e-book escrito por mim. Tem técnica cognitivo-comportamental, técnicas da hipnose, do coach, outras técnicas. É muito bacana, é um e-book que você pode estar fazendo os exercícios em casa e que vai te ajudar bastante. É um pouquinho do que a gente vai falar aqui, né? Sobre estresse, ansiedade, depressão, burnout, né? E quem tiver interessado no e-book, eu vou estar distribuindo gratuitamente pelo WhatsApp. É só estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp 339-9945-8936 ou então me procurando pelas redes sociais, Facebook, Instagram, @JulianaMacielBR. Mas aí no final você reforça pra gente. Isso, eu vou reforçar para vocês. Esse número de contato e esse Instagram aí. Isso. E vamos ver, né, o que mais que a gente descobre que você é até o fim desse bate-papo. Sou uma pessoa muito feliz, graças a Deus. Amém, isso é muito bom. Mas por que psicologia? Como que foi? Você que escolheu esse curso, ele que te escolheu? Como que foi esse encontro aí? Então, foi os dois. Desde pequena, eu costumo dizer que eu tenho dom para psicologia, porque eu sempre gostei de orientar as pessoas, ajudar as pessoas a cuidarem da sua saúde, especialmente saúde mental, desde a infância, porque apesar de psicóloga, a gente também tem que cuidar da gente. Eu tenho a minha psicóloga, eu tenho o meu psiquiatra, então, assim, a gente também precisa se cuidar. E é então, ser humano, né? Eu sou um ser humano também, né, gente? Mas eu procuro ajudar as pessoas também com a minha experiência. Então, desde pequena, eu tenho um dom para a área da psicologia, mas não sabia que existia essa profissão, né? A gente é criança, não entende muita coisa. Mas aos 13 anos, eu fiz psicoterapia, porque minha avó faleceu, né? Então, eu entrei no processo de luto, também questões de autoestima na escola, bullying também. A gente enfrenta cada coisa, né? Então, eu fiz psicoterapia e me apaixonei. Falei assim, para psicólogo, quero ser igual você quando eu crescer. E graças a Deus estou aqui. Também já passei por outros cursos, né? Porque a gente, muitas vezes, ao terminar, ao concluir o ensino médio, a gente está muito imaturo ainda, né? Mas, enfim, me formei em psicologia em 2012 na Univale, que é uma grande universidade, né? Eu sou apaixonada com a Univale, com os meus professores, mestres, sou muito grata. E estou aqui na área já tem quase 10 anos, tem 9 anos, né? Esse ano faz 9 anos, né? Quase 10 anos de psicologia e levando a saúde mental às pessoas. E teve um pezinho no jornalismo. Eu tive um pezinho no jornalismo, fiz um pouquinho de jornalismo, né? Que é uma área que eu gosto muito de escrever, muito de entrevistar as pessoas também, como você. Quem sabe de estar aqui, a gente troca, né? Para entrevistar. Então, eu fiz um pouquinho de jornalismo, fiz um pouquinho de direito também, que eu amo o direito, a área do direito, mas eu fui me encontrar na psicologia, que era o curso, né, que eu sempre quis fazer, na verdade, e procrastinei um pouco, né? Faz parte da imaturidade, mas hoje estou totalmente satisfeita e realizada como psicóloga. Que bacana. E eu comecei falando sobre saúde mental.
Esse tema está muito em pauta, Com mas a certeza. realidade é que nem sempre foi assim. Uhum. Muitas vezes era visto como frescura, como falta disso ou daquilo. Começa explicando para a gente, para quem está em casa possa entender melhor, o que de fato é saúde mental. Então, gente, saúde mental é a saúde da nossa mente, né? O que está na nossa mente, né? São os nossos processos mentais, os nossos pensamentos que geram emoções e isso gera um comportamento. E é muito importante a gente ressaltar que a mente está interligada com o corpo. Muitas doenças são psicossomáticas, né? Então, assim, muitas doenças estão relacionadas ao emocional, né? E provocam problemas no corpo. A gente vai estar falando de estresse, ansiedade aqui, depressão. Tudo isso começa pela mente e causa problemas no corpo, né? Uma mancha na pele pode ser emocional, uma dermatite pode ser emocional, uma gastrite pode ser emocional, né? Uma enxaqueca pode ter um fundo emocional. Então, a mente está interligada no corpo. E quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de saúde da mente ao mesmo tempo da saúde do corpo, porque como estão interligados, né? A mente estando bem, as suas emoções estando fortalecidas, estando saudáveis, né? Vai fazer com que você tenha um corpo saudável também. Esses dias eu vi na rede social uma coisa que é triste, mas achei interessante assim, o contexto. Tinha uma pessoa no médico, aí falava, não, seus exames estão todos ok, esse é o novo normal. Então, assim, não se tem nada ali, não consta, mas existe algo psicológico Com que traz certeza. justamente isso que você disse, todos esses sintomas. Eu acho que, me corrija se eu estiver errado, é uma tentativa mesmo de mostrar, presta atenção, tem alguma coisa aqui que não está bacana, ou para um pouco. Esses sintomas traz justamente isso, um alerta para essas pessoas, para todos nós, né? Com certeza, traz um alerta, porque quem não cuida da sua saúde mental adoece, né? A pessoa chega a ficar até acamada, né? Uma pessoa com depressão grave, por exemplo, às vezes não tem energia para levantar da cama, não toma banho, fica dias sem tomar banho, né? Precisa de alguém para cuidar. Então, assim, casos mais graves, né? Leva ao suicídio, né? A gente vai estar aí no setembro, próximo mês, setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio, valorização da vida. A gente tem que focar muito nisso, né? Na prevenção, né? Do suicídio, a valorização da nossa vida, da nossa saúde. Sem saúde mental, a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue estudar, a gente não consegue namorar, que é tão bom, né, gente? A gente não consegue namorar, a gente não consegue fazer nada. Então, a saúde mental é que nos guia. É isso aí. E tem um outro termo também que está em alta, que é o burnout. O que seria isso? Então, burnout significa esgotamento. A gente fala que é o esgotamento profissional, ocupacional, né? É aquele esgotamento em relação ao ambiente de trabalho. Para uma pessoa ser diagnosticada com burnout, ela precisa estar dentro de 3 critérios. O primeiro critério, a exaustão. Ela se sente muito cansada, muito exausta no ambiente de trabalho. O segundo critério é o distanciamento mental do trabalho, ou seja, o corpo dela está ali, mas a mente está vagando, está focada em outra coisa. E o terceiro é a falta de produtividade, né? A perda da eficácia profissional. Ela começa a produzir menos, ficar menos produtiva, trabalhar de forma assim menos assertiva, ela começa a errar em várias tarefas, né, por conta disso. E como que a empresa pode auxiliar nesse sentido, ou até mesmo identificar que esse profissional não está bem? Então, a empresa, falando de empresa, eu gostaria de frisar agora, né, falando um pouquinho sobre isso, sobre a NR1, que é a norma regulamentadora, né, número 01, né, número 1, que está trazendo agora para as empresas a novidade, a medição dos riscos psicossociais. Então, muita gente não sabe, muita empresa não sabe, agora é obrigatório, né, a gente medir os riscos psicossociais da empresa e o psicólogo fazer essa intervenção, né, através de programas, né, oficinas, bate-papos, roda de conversa, terapia de grupo, palestras, workshops sobre a promoção da saúde mental. E o que são esses riscos psicossociais dentro das empresas, né? É o estresse, o burnout, né, a depressão, o assédio moral e sexual, também é importante a gente estar falando sobre isso, a sobrecarga no trabalho, né? Então, são vários tipos de riscos psicossociais. Então, agora, todas as empresas são obrigadas, né, a ter programas de política de saúde mental dentro delas, para poder gerir, né, esses riscos psicossociais e fazer aí a prevenção. Então, né, o
o empresário ali da empresa, ele deve procurar um profissional capacitado, no caso a gente recomenda o psicólogo, porque ele estudou para isso, ele está mais capacitado em fazer esse tipo de trabalho, né, para poder estar desenvolvendo essas políticas na empresa. E o burnout, ele está relacionado somente ao ambiente de trabalho, Sim. mas isso acaba impactando na vida da pessoa como um todo? Com certeza, gente, porque burnout nada mais é do que o estresse no trabalho, né? E quais são os sintomas desse estresse? Eu já falei dos 3 critérios, né? E a pessoa fica acometida de sintomas. Ela tem ali cansaço, falta de sono, e falta de sono mata, viu, gente? O sono é fundamental para a qualidade de vida. Quem dorme mal, vive mal, tem uma vida péssima. Não funciona direito. Não funciona direito, tem um péssimo funcionamento, né? Então, a pessoa dorme mal, ela tem taquicardia, ela tem, muitas vezes, até o excesso de sono. Muitas vezes a gente fala da falta, mas tem também o excesso que está muito ligado à depressão, né? A pessoa dorme demais para se desligar da realidade e perde a vida, perde os filhos, os momentos tão importantes. Agora eu sou mãe, eu sei quão preciosos são os momentos que eu estou com os filhos, né? No caso, com o meu filho, né? Então, é importante que a pessoa se cuide, né? Pode gerar também dor de cabeça, igual eu estava falando no início, gastrite, né? Problemas na pele, dermatites, além de falta de atenção e concentração. Muitas vezes eu penso assim, eu tenho TDAH. Hoje em dia, né? Todo mundo fala que tem TDAH, mas não é assim não, né? Tem um critério diagnóstico aí. Muitas vezes a pessoa tem essa falha, né, na atenção e na concentração quando vai investigar um burnout, né? É um transtorno depressivo, um transtorno de humor, né? E o burnout, ele pode passar para a depressão? Começar com esse estresse e migrar para uma depressão? Depressão, com certeza, né? Com certeza. O burnout é uma predisposição também à depressão. Muitas pessoas depressivas começaram ali, né? Do burnout, então vai crescendo. É um pequeno estresse, depois vira um burnout, aí depois vira um transtorno de ansiedade, e depois vira uma depressão. Aos pouquinhos vai crescendo, né? Se a pessoa não se tratar. Ô, Juliana, e como que a gente pode, assim, gerenciar esse estresse? Porque estresse a gente vai ter. Só que tem pessoas, eu sinto, que suga mais isso e fica ali remoendo várias situações. E tem outras pessoas que já deixa aí. Vivi aquele momento, sim, fiquei estressada, mas passou. E tem gente que fica se alimentando disso. Como que a gente pode fazer para gerenciar? Existe alguma forma? Existe, inclusive no meu e-book eu tenho 10 passos para isso, né? 10 passos para se vencer o estresse, a ansiedade e a depressão, né? Então, como eu já falei do estresse, do burnout, que é o estresse no trabalho, ele provoca ali vários sintomas, tanto físicos quanto mentais, né? Mental, a gente fala aí de pensamentos acelerados, né? A pessoa já fica nervosa, com muitos pensamentos, não consegue se desconectar das redes sociais muitas vezes, né? Então, a gente tem esses processos que precisam de tratamento, né? Quais são esses passos, né? Para vencer tanto o estresse quanto a ansiedade, que a gente pode estar falando também, né? Sobre a ansiedade, depressão. Quais são esses passos? Eu costumo falar que, antes de mais nada, vem a espiritualidade, né? Porque o ser humano é biopsicossocial e espiritual. Inclusive, nessa terça-feira, nessa semana, eu estava numa palestra do Dr. Francis, inclusive mando um abraço para ele, Dr. Francis Silveira, que é psiquiatra. Inclusive, está convidado. Está convidado. Já vou deixar o convite para ele. Dr. Francis, que é psiquiatra, ele falou muito bem sobre a questão da espiritualidade, que gera conexão, né, que gera sentido de vida. A espiritualidade, né, é um ótimo começo para a gente poder prevenir esses transtornos, como burnout, depressão. A gente se conectar com o espiritual. A gente não está falando aqui de religião, independente da sua religião, porque cada um tem a sua e a gente precisa respeitar as religiões, né? Sim. Mas você pode buscar a espiritualidade dentro de uma religião também, né? Os cultos, as missas, os grupos de apoio são muito importantes para a gente estar lidando aí com os nossos problemas, né? Então, primeira coisa eu falo que é Deus em primeiro lugar e depois a gente, né? Os profissionais. Então, a primeira coisa é buscar a conexão, buscar a sua espiritualidade, né? Isso desinflama, como diz o Dr. Francis, né? A espiritualidade, ela nos desinflama o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso corpo, que às vezes está muito inflamado, cheio de problemas, né? O segundo passo é a gente cuidar dos nossos pensamentos.
porque tudo se passa pela mente. A terapia cognitivo-comportamental, né, proposta aí por Aaron Beck, vem falar sobre isso, que o pensamento gera uma emoção e essa emoção gera um comportamento e vice-versa, né? Então a gente precisa cuidar do que se passa pela mente, não só os pensamentos, mas também as imagens, tá, gente? É muito importante a gente cuidar do que se passa, ter um pensamento funcional, aquele pensamento conectado com a realidade, aquele pensamento equilibrado, evitar a ansiedade, né? O e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, né? Você focar no hoje, aí vem o mindfulness, né? Que é a meditação focada no agora, no presente. A gente tem também outros passos, né? Alimentação saudável. Vai ter que ver no e-book, mas só dando uma... a gente tem uma alimentação saudável, que é muito importante, exercício físico regular, práticas de meditação, eu trabalho com hipnoterapia, prática de auto-hipnose, que é muito importante também. E, gente, fundamental, procurar apoio profissional. Principalmente, né, ali uma psicoterapia, porque, lembre-se, remédio sem terapia e sem fé não faz efeito, né? Então, a pessoa que usa medicamento também é importante que ela faça psicoterapia, que ela passe por um psicólogo, um terapeuta, um profissional, para ajudá-la a lidar com as suas emoções, com o seu comportamento, com os problemas do dia a dia, né? Então, a psicoterapia é essencial nesse processo de autocuidado. Eu ia te perguntar justamente sobre isso que você falou nesse ponto de procurar ajuda. Mas para essa pessoa procurar, ela tem que entender que ela precisa de ajuda. Nesse caso, é só a pessoa mesmo ou familiares, amigos podem dar aquele empurrãozinho? Com certeza, muitas vezes a gente tem um problema, a gente cuida do outro, né? Isso acontece muito com psicólogo, né? Ó, psicólogo de Valadares aí. A gente cuida muito do outro, mas a gente esquece da gente, né? A gente não olha para si, né? Então é importante também a gente buscar, claro, lógico, a gente percebeu, a gente pode buscar, mas também você percebeu que seu filho, seu marido, a sua mãe, seu pai, seu primo, seu amigo, seu vizinho está com algum problema, procure ajudá-lo, procure orientá-lo, né? Procure orientá-lo a buscar uma psicoterapia, até mesmo um tratamento medicamentoso com o profissional psiquiatra ou neurologista, enfim, algum médico, né? Não só psiquiatra e neurologista ou psicólogo, mas também fazer um check-up geral e num clínico geral, um nutrólogo, fazer aqueles exames, né? Eu faço mais de 60 exames por ano. As vitaminas, faço suplementação, né? Porque isso é de fundamental importância para a nossa saúde mental também e física, né? Então, a família, ela é necessário que, quando o paciente ele não se atenta para isso, a família possa levá-lo a buscar, tá? Então, é importante que a família também oriente. E como que você vê hoje a relação saúde mental com as redes sociais? Então, gente... Deu até uma respirada. Vamos dar uma respirada aqui. Gente, o uso de telas está abusivo, né? Muito abusivo. Crianças, né? Usando telas aí, né? Diante de telas. Isso é muito prejudicial para o cognitivo, para o comportamental, para o mental, para a saúde em geral. Nós adultos também, a gente às vezes foca só na criança, porque a criança não pode tela. Adulto também, viu, gente? A gente tem que monitorar, né, as telas, as redes sociais. Nas redes sociais acontece muita comparação, principalmente as mulheres, né, mulheres? Muita comparação com blogueiras, com aquelas artistas, ou com pessoas do dia a dia, né, que convivem com a gente, porque aquela pessoa comprou um carro, aquela pessoa comprou uma casa e eu não tenho, então a gente acaba se comparando, né? Esse excesso de comparação faz mal para a nossa saúde, pode levar até a ansiedade, a depressão. Então, a gente precisa cuidar disso, né? Desse excesso de comparação, desse excesso de tela, desse excesso de informação. Muitas vezes a gente se conecta tanto com a tela que a gente esquece de se conectar com outro ser humano que está do nosso lado. Às vezes, o nosso filho está do nosso lado, né? Às vezes, a nossa mãe e nosso pai precisando da gente, nosso amigo. E a gente está ali no celular, está ali na tela. E é isso que está destruindo muitos relacionamentos. Eu também faço terapia de casal, né? Eu promovo, né, grupos em relação a esse tema também, cursos. E, infelizmente, muitos casais estão se distanciando a cada vez mais devido ao uso de telas, excessivo de telas. Esquecem até de namorar, gente. Eu acho que é importante a gente ressaltar que as redes sociais são pequenos recortes de uma vida. A pessoa ela expõe ali o que ela quer.
Com certeza. Então, os melhores momentos, o que ela quer que você veja, o que ela quer que você acredite que aconteceu naquele momento, mas ninguém sabe dos bastidores. Com O certeza. que está acontecendo de fato, a realidade. Então, eu acredito que realmente nós estamos no século, na era dessa comparação. E justamente com as redes sociais, essa velocidade, vem o quê? Ansiedade. Fulano tem, eu também quero. Como lidar com essa ansiedade? Todos nós temos a ansiedade, mas quando ela vem ali no nível elevado, começa a atrapalhar a nossa vida, a nossa rotina, já é um sinal de alerta. Fala um pouquinho pra gente sobre a ansiedade, que muitas vezes ficou até bonita. As pessoas, eu tenho ansiedade. Não, gente, quem tem sabe que não é legal, não é bem assim. Então, gente, o que é ansiedade? Ansiedade é como a gente lida com uma ameaça imaginária, né? A ansiedade é o e se, né? E se acontecer isso, e se acontecer aquilo, a gente fala que é excesso de futuro, né? A ansiedade é você colocar na sua mente alguma ameaça imaginária, alguma coisa que não aconteceu, alguma coisa que às vezes muitas vezes nem vai acontecer, porque muitos dos nossos pensamentos disfuncionais nem chegam a se concretizar, né? Então, a ansiedade é isso, é como o nosso corpo e a nossa mente lidam, né, com o imaginário, com aquela coisa irreal, com aquela ameaça irreal. Então, nós produzimos aí o cortisol, que é o hormônio do estresse também, a adrenalina, que prepara a gente para a luta ou para a fuga, para que a gente possa lutar ou fugir dessas ameaças. Então, é o excesso ali do futuro. Do e se. Do inesperado. Eu fico brincando hoje assim, quando acontece alguma coisa, eu sou uma pessoa ansiosa, e quando acontece alguma coisa, eu tento ali gerenciar e falo, isso é um problema para Mirlene do futuro. Quando acontecer, ela resolve. Agora não é a hora ainda. Isso. E como lidar com essa ansiedade? Como ter uma qualidade de vida melhor diante desse e se? Então, gente, igual eu estava falando anteriormente, a primeira coisa é a espiritualidade, né? E a ansiedade está muito ligada com a mente, com os pensamentos. Naqueles pensamentos acelerados, a gente tem a síndrome, né, do pensamento acelerado também, que está conectado com a ansiedade. Então, é a gente parar. O primeiro passo aí, além da espiritualidade, né, exercitar a espiritualidade, é a gente parar para focar. O que eu estou pensando? A gente não faz isso, né? Não. O que está se passando pela minha mente? A gente tem o RPD, que é o Registro de Pensamentos Disfuncionais, que eu aplico com os meus pacientes na terapia cognitivo-comportamental. Inclusive, tem essa tabela no meu e-book, que a gente pode estar fazendo em casa. A gente pega um papel e vai escrever qual que é a situação que gerou o pensamento disfuncional do e se, vai dar errado, não vou conseguir, eu sou incapaz, não vou dar conta, né? Colocar esses pensamentos, né? As emoções, né? As reações fisiológicas, o que você sentiu diante disso, né? Qual que foi o seu comportamento, o que você fez diante disso? Eu estava com medo de falar em público, então eu não fui nessa festa, porque eu fiquei com medo de ser avaliada, né? Qual que é o comportamento evitativo, né? Eu vou evitar de ir nesse local porque eu tenho medo de me expor em público, né? Só para você ver que triste, né? A pessoa deixa de descontrair, de ir para lugares por causa da ansiedade, de viver, né? Vive trancada ali no seu quarto, no seu mundo. Então, a primeira coisa é isso. Depois, criar estratégias, né? A reestruturação cognitiva. Reestruturar a forma de pensar, né? O que eu posso fazer para adquirir uma nova habilidade, um novo pensamento que vai me ajudar a superar esses pensamentos disfuncionais e esse comportamento que foi disfuncional? Eu posso estar pensando de forma mais positiva, eu posso estar pensando de forma mais funcional. Então, para quem é ansioso, isso conta muito, né? A reestruturação cognitiva. E também, gente, manter bons hábitos. Alimentação saudável, como eu já citei, exercício físico é muito importante, né? Para a ansiedade, principalmente, ele é fundamental, né? Beber muita água, é importante a gente beber, que tem aguinha, tá, gente? Vou beber um pouquinho. Vai até tomar um pouquinho. Beber uma aguinha. Desacelerar, que é o nome do livro do Dr. Francis, né? Desacelere. A gente precisa desacelerar, principalmente também dando uma ênfase aqui nas mulheres, que as mulheres têm mais propensão de desenvolver ansiedade, depressão do que os homens, sabia? E por quê? Explica pra gente, aproveita e explica por quê. Então, a mulher, a gente sabe que ela é muito cobrada, né? A mulher, ela é multitarefas, multifuncional, né? Mulher tem que cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar do filho, ainda trabalhar fora. Exato. Então, infelizmente, até hoje, né,
a mulher, ela ocupa um lugar de muitas responsabilidades. Sim. A mulher hoje, muitas estão provendo o seu lar, né? Elas são as provedoras do lar, não é o homem mais, né? Muitos casos, não estou falando que todos, né? Mas muitos casos, a mulher que é provedora, né? E tem muitas mulheres que são mães solteiras. A mulher também, a gente tem que entender que, biologicamente falando, é diferente do homem, com certeza. A mulher passa por uma gestação, tem os problemas de ansiedade, depressivos com a gestação, passa pelo puerpério, que é muito difícil, não é fácil. A mulher passa pela menopausa, que também tem alterações hormonais, né? Então, são todas essas questões hormonais e também comportamentais aí do dia a dia das tarefas da mulher. Por isso que ela é mais propensa a desenvolver. Mas o índice de suicídio, lembre-se disso, o índice de suicídio é maior entre os homens. Os homens acabam tirando a própria vida mais do que as mulheres, de acordo com os estudos. Ou seja, gente, sentiu que não está bem, só tá vindo aqui pensamentos ruins na minha mente, procura ajuda, não é vergonha, procura ajuda, procure alguém que possa te auxiliar nesse momento. Não consigo procurar um psicólogo, tenho vergonha, porque tem gente que ainda, infelizmente, tem vergonha. Isso foi visto durante muito tempo como coisa de doido. Quem vai no psicólogo é doido, psiquiatra é doido. E não é, gente, não, pelo contrário, ele está sendo mais lúcido do que muitas pessoas, que é a saúde dele, é o bem-estar. Mas como eu posso perceber que eu tenho ansiedade num grauzinho ali elevado? Quais são esses sintomas que eu posso observar? Então, gente, a ansiedade, ela muitas vezes é saudável pra gente, porque faz a gente se precaver, faz a gente se preparar, né? Por exemplo, eu vou fazer uma viagem, aí eu fico preocupada com o que vai acontecer. Será que tá frio? Aí eu vou pesquisar lá no ChatGPT, tá frio. Que a gente usa muito hoje, né? Vem pro bem e pro mal também, você tem que saber equilibrar, né? Aí, vê que tá frio, o que a gente faz? A gente vai levar um cobertor, uma roupa de frio. Aí vai estar chovendo, a gente vai levar o guarda-chuva. Então, essa ansiedade é uma ansiedade saudável, uma ansiedade positiva. Antes de fazer uma prova, dá aquele friozinho na barriga, prepara a gente para aquele momento. Então, às vezes, o estresse e a ansiedade pode até salvar a nossa vida. Imagina, você está com o seu filho de mãozinha dada, o seu filho atravessa e o carro vai quase pegá-lo, né? O que você faz? Você vai lá, a adrenalina sobe, o cortisol sobe, aquele instinto, aquele estímulo de estresse ali na hora, de ansiedade, você vai lá e pega e resgata. Então, a ansiedade, ela salva vidas, né? Mas, quando a ansiedade, ela atinge um nível mais patológico, ela pode gerar transtornos de ansiedade. Aí a gente tem que ficar atento, né? A gente tem o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, a gente tem o transtorno do pânico também. Então, a gente precisa observar esses sinais. Quando a ansiedade está te causando um prejuízo funcional no seu trabalho, você não consegue produzir tanto, aí vem o burnout que a gente estava falando. Quando a ansiedade te atrapalha nos seus relacionamentos, você não consegue se relacionar mais com as pessoas por conta disso, ou sair de casa. Quando te atrapalha em todos os âmbitos da sua vida, né, pelo menos em alguns, você precisa ficar atento. Aí você já não consegue dormir à noite. Um sintoma assim, clássico da ansiedade é a insônia, gente. Então, quando você começa a estar acordando demais durante a madrugada, custando a pegar no sono, é um sinal de alerta aí para transtorno de ansiedade, que é o TAG, né? Ou então para não chega a ser o TAG, né? Mas já é uma alerta para você procurar ajuda profissional. E lembrando que a gente não deve buscar o psicólogo, o psiquiatra, só quando a gente está com o problema instalado, né? Lá no final, não tem jeito mais, aí eu vou buscar. Quando estiver bem no início, já pode procurar ajuda. E o psicólogo, de maneira especial, ele trata não só questões de saúde mental, mas ele trata também o autoconhecimento, né? Na psicoterapia, o paciente aprende a se conhecer, a conhecer um pouquinho de como funciona a sua personalidade, né? Que é a forma de agir, de sentir, de se comportar no dia a dia. Cada um tem a sua, então ele vai aprender a se conhecer melhor, saber lidar com as pessoas, né? Vem o coaching aí também agregado, que é bacana, que é um processo de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, a pessoa pode buscar ajuda também quando ela quer o autoconhecimento e se desenvolver em várias áreas. E o autoconhecimento faz toda a diferença. Sabe uma coisa muito bacana que você falou no início? Sobre prestar atenção nos seus pensamentos. Porque às vezes a gente só pensa, e se, e não, e se der errado. Mas se você começar a prestar atenção, você vai, gente, mas eu só estou pensando que vai dar errado. Deixa eu tentar reverter que não, vai dar certo. Então, isso é uma coisa muito bacana. Isso é algo válido a ser observado e talvez até anotação, como você bem disse anteriormente.
Quando procurar ajuda, você já falou pra gente. Mas quais os casos hoje, assim, que você mais recebe no seu atendimento, no seu consultório? Então, gente, cada psicólogo tem a sua experiência, tem o seu nicho. Meu nicho é estresse, ansiedade, depressão, que é o tema do meu e-book, por isso que eu escrevi esse tema. O que eu mais recebo lá, estresse, ansiedade, depressão, misturado. E às vezes a pessoa tá com tudo. Ela tá com uma depressão mista, com sintomas de ansiedade, com sintomas de estresse, né? Um transtorno depressivo maior, uma distimia. Então, assim, é uma mistura, né? Tem crianças também? Com certeza, com certeza. Muitas crianças aí diagnosticadas com transtorno depressivo maior, diagnosticadas com distimia, diagnosticadas com transtorno de ansiedade. Isso acomete muitas crianças. Inclusive, a minha mãe, eu vou falar dela um pouquinho aqui, eu amo minha mãe, viu? Meu pai, ele faleceu de Covid, já tem um tempo, né, infelizmente, mas tenho certeza que ele está lá do céu olhando pela gente. Minha mãe é psicopedagoga, uma excelente psicopedagoga, por sinal. Família, então. Ela trabalha no Colégio Tiradentes, aqui de Governador Valadares. E a gente estava conversando isso ontem. Engraçado, né? A gente estava conversando sobre isso ontem. Eu estava falando do podcast, né, de saúde mental. Ela falou, Juliana, atendi uma adolescente e uma criança hoje com crise de ansiedade. Uma crise de pânico, a outra com crise de ansiedade. Meu Teve que ir Deus. para casa, não conseguiu ficar no ambiente escolar. Teve crises na escola. E nesses momentos assim de crise, você pode dar alguma dica pra gente? O que fazer? Prestar atenção no objeto, respiração, para essa pessoa conseguir desacelerar mesmo? Isso, com certeza. Então, gente, principalmente nas crises de pânico, né, que são bem fortes, a crise de pânico é até mais aguda do que da ansiedade, né? Na crise de pânico, que é uma crise de ansiedade mais aguçada, né? Na crise de pânico, o paciente, ele sente o coração acelerado, ele sente falta de ar, né? Ele começa a suar, ter calafrios e muitas vezes chega até o desmaio. Tem pessoas que chegam a desmaiar porque falta oxigenação no cérebro. Tudo isso, gente, de fundo emocional, tá? No e se, né? E se acontecer isso, e se acontecer aquilo, né? Então, a gente tem alguns passos aí para a gente poder enfrentar um pouquinho essas crises, além da medicação, né, gente? Que é fundamental quando a pessoa já está com pânico instalado, né? O uso de medicamentos, né? Que o psiquiatra vai poder prescrever, né? Para ajudar nessas crises, né? Então, até um remédiozinho, né? Nessas crises é muito importante, ajuda bastante, né? Temos outros remédios mais naturais também que podem ajudar, mas a gente tem técnicas, né, da terapia cognitivo-comportamental, da hipnoterapia, que a gente pode estar utilizando. Por exemplo, quando você estiver ali com uma crise, com aquela falta de ar, procure respirar por um saquinho de... procure respirar por um saquinho de papel, ou então pelas mãos, né? Você vai inspirar, inspira e solta, né? Pelo saquinho de papel ou pelas mãos. Isso vai te aliviar, você vai sentir a sua respiração voltando ao normal, sabia disso? Olha que coisa bacana, É bacana, né? Respirar pelas mãos ou por um saquinho de papel, né? E também fazer técnicas, respiração diafragmática, é muito importante. Dizem que a respiração conta muito nesse momento, conta muito demais, né? Porque o pânico ali é aquela respiração ofegante, aquela falta de ar, aquele desmaio. Então, respirar, parar para meditar e para respirar é fundamental. Então, eu vou estar falando um pouquinho agora da respiração diafragmática ou respiração profunda. Você vai se sentar, né, num lugar confortável, né? Pode fazer deitado também, né? Aí você vai colocar as suas mãos sobre o seu abdômen. Pode fazer, vamos fazer. Aí você vai não levantar o ombro, tá? Vai inspirar pelo diafragma, respirar pelo diafragma. Você vai inspirar bem fundo, contando até 4. Segura o ar por 2 segundos e solta pela boca até 6 ou até esvaziar esse ar aí de você, né? Inspira 4, fecha os olhos. Inspira 4, segura 2, solta 6. Faz isso por algum tempo até você se sentir melhor. Parece que dá uma sensação, assim, de alívio, né? Praticar distrações cognitivas também. Por exemplo, pensar nos filmes que você mais gosta, nas pessoas começadas com a letra J, de Juliana, de Jesus, com a letra J, colocar seu nome de trás para frente. Então, distrações cognitivas, distrair sua mente ali, o seu cognitivo. É um outro passo bacana.
Você pode também estar escrevendo, fazendo o RPD, escrevendo sobre as suas emoções, ou então muita gente tem dificuldade de escrever, né? Ou no celular mesmo, tela, infelizmente, mas muitas pessoas preferem, né? Digitar ali no bloco de notas ou no seu diáriozinho, né? Escrever. Ou então também gravar um áudio, tá, gente? Pegar o áudio ali, gravar um áudio, colocando tudo para fora. Pode colocar tudo para fora, para você mesmo, né? Conversar consigo mesmo, né? Isso também vai aliviar uma crise, né? Você colocar para fora. Muito importante que está dentro desses 10 passos para prevenir, né, o estresse, a ansiedade, depressão e outras questões de saúde mental também é a gratidão. Eu estava falando da espiritualidade, a gratidão também faz parte, né? Realmente. E eu oriento, né, os meus pacientes e oriento vocês também a fazerem um caderno da gratidão. Tem um caderno, ou pode ser no celular mesmo, ou comprar um caderno mesmo, e todo dia escrever pelo que gostaria de agradecer. Se não puder escrever todo dia, escreva toda semana. Na sua semana, os pontos positivos e também negativos. Por que os negativos, Juliana? Porque sempre podia ser pior. Grava isso, sempre pode ser pior. Então, a gente tem que agradecer até mesmo por um carro que bateu, que você poderia ter perdido sua vida, né? Ali num acidente. Você tem que agradecer até mesmo pelas coisas ruins, porque sempre poderia estar pior. E a gratidão, ela desinflama. Assim como a espiritualidade, a gratidão, ela desinflama. A gratidão, ela melhora a nossa saúde mental. E isso está comprovado cientificamente. É mesmo, por exemplo, furou ali o pneu do carro, fiquei estressado por isso. Amigo, se furou o pneu do carro é porque você tem um carro. Com certeza. Tem muitas pessoas que gostariam de ter. E às vezes a gente foca tanto no negativo, na comparação, o outro tem e eu não consegui, que realmente a gente esquece das nossas conquistas. Com certeza. Então, esse gratidão, ser grato faz a gente lembrar e reforçar que a gente conquistou coisas, que tem momentos que são muito bons. Eu costumo dizer que, às vezes, a ansiedade e a depressão, você está em determinados momentos, mas ela te faz perder aquele momento, porque está ali só o corpo, a mente e o espírito não está ali. Então, isso faz a gente perder muitas coisas. E talvez olhar para o lado, no aniversário, por exemplo, e ver, nossa, tem tanta gente aqui que eu gosto, reunido, vou aproveitar esse momento, faz toda a diferença. Né? E você estava citando a depressão ali, é importante a gente ressaltar que depressão é considerada hoje um mal do século. É verdade. Depressão é um mal do século. E você acha que isso tem essa relação com as redes sociais mesmo? É ser o mal do século? Com certeza, tem relação muita relação com as redes sociais. Não só as redes sociais, mas a rede social, ela veio hoje trazer sérios prejuízos e com certeza contribui para a depressão, para os transtornos depressivos. Isso vale da gente também, né? Fazer uma autorreflexão. Eu mesmo, por exemplo, estava indo almoçar com o celular assim. Aí eu comecei a falar, gente, não, tá demais. Não estou prestando atenção no que eu estou comendo por causa de uma tela. Então, acho que a gente fazer esses pequenos exercícios também. Perceber, entender também, né, gente, o que é uma depressão. Porque muita gente julga, acha que depressão é uma frescura, não é frescura, que depressão é falta de Deus. Mas não é isso. Né? Eu gostaria de estar falando também um pouquinho sobre a depressão. Pode, né? com vontade. Que é muito importante, muita gente tem essa dúvida. O que é realmente uma depressão? Né? A gente tem aí no DSM-5, né, que é o Manual de Transtornos Mentais Estatístico, que a gente utiliza, né, na clínica, o CID também. Depressão, a gente chama de transtorno depressivo maior, que é um diagnóstico, né? A gente tem a distimia também, que é um outro tipo de depressão. Tem vários tipos, né? Mas o mais comum é que a gente vê, que eu vejo no meu consultório, é o transtorno depressivo maior. Muitas vezes misto ali, misturado com sintomas de ansiedade também, né? Então, para uma pessoa ser diagnosticada com depressão, ela precisa estar dentro de um critério diagnóstico. Né? Muita gente acha que depressão é falta de Deus, frescura, e depressão é tristeza. Eu estou triste, eu tenho depressão. Amanheci triste, tenho depressão. Não é assim também, né, pessoal? Para uma pessoa ser diagnosticada com depressão, ela precisa atender critérios, né? Quais são esses critérios, né? O principal sintoma ali que tem que fazer parte, 1 ou 2, é o quê? O humor deprimido e a perda de interesse e prazer pelas atividades. A pessoa se sente triste, com um vazio inexplicável, né? E isso tem que estar pelo menos por 14 dias, na maior parte do dia, né? Não é simplesmente acordei triste e tenho depressão, né? Um fato isolado, É o fato isolado. Não é critério para depressão. Então,
um desses sintomas ou os dois sintomas precisam estar presentes pelo menos durante 14 dias na maior parte do dia. E isso precisa gerar um prejuízo, né? Um prejuízo, igual eu estava falando lá na frente, prejuízo social, acadêmico, né? No trabalho, né? Na escola, na faculdade, na família. A pessoa precisa ter um prejuízo nessas áreas também, para a pessoa ser enquadrada dentro da depressão. E a gente tem diversos outros sintomas que muita gente não sabe. Você sabia que falta de atenção e concentração é um sintoma da depressão? Não. É um sintoma depressivo. Muita gente confunde com TDAH, igual eu falei lá no início, né? Mas falta de atenção e concentração. O esquecimento O também? esquecimento também faz parte do estresse, né? Da depressão também. A falta de energia, a pessoa não consegue muitas vezes levantar da cama porque aqueles neurotransmissores não estão circulando como deveriam, nem estão circulando ali. Então a pessoa fica fadigada, cansada, não consegue levantar da cama. A insônia ou o excesso de sono também é um sintoma depressivo. A culpa excessiva ou sentimento de inutilidade também é um sintoma depressivo, né? E a gente tem um sintoma que a gente precisa muito se preocupar com ele, que é o pensamento de morte. Muitas vezes a pessoa não fala que não tem coragem de tirar a própria vida, não chega a tentar o suicídio, mas pensa em morrer, pensa, eu podia não existir, né? Ou aquele suicídio passivo que a gente fala, poderia dormir hoje e Deus me levar. Poderia acontecer um acidente comigo e eu morrer. A né? questão da doença também, a pessoa achar que ela sempre tem uma doença. Sim, com ali, certeza, né? Eu tenho uma doença, eu vou morrer. que é uma Já forma dela é, também desejar a morte. Até mesmo inconsciente de desejar a morte, né? Aquela pessoa que se medica demais também. Então a gente precisa ficar atento, principalmente a esse sintoma, ficar em alerta aí, Setembro Amarelo, né? Uma dica de podcast também, né? Falar sobre suicídio, né? E valorização da vida, Sim. porque isso é muito sério. Com certeza. Eu acho que é bacana a gente frisar também que provavelmente tem, né, alguns sintomas que são ali mais comuns, mas eu acho que cada pessoa pode reagir de uma Com certeza. Tem forma. pessoas que... uma coisa importante também, um sintoma muito clássico, né, de depressão, é o aumento ou a perda de apetite. Muitas pessoas acabam engordando muito, igual você está falando, cada um reage de uma forma, né? Muitas pessoas acabam engordando muito, sentindo muita fome, tendo muita compulsão, e outras pessoas acabam emagrecendo demais, secam, né? Igual o padre Marcelo Rossi, Sim, né? ele é um Ele foi exemplo, diagnosticado com né? depressão uma época, ele emagreceu muito, agora já está mais Muito. gordinho. Agora ele tá forte, Tá fofinho, tá né, gente? segurança. Recuperou, graças a Deus. Então, assim, teve a perda de apetite, a perda de peso, né? E vamos falar sobre isso também. O padre Fábio, teve síndrome de pânico, teve depressão, né? Então, a gente vê que pastores, padres, médiums, as pessoas de frente da igreja que têm espiritualidade também adoecem. Eu acho que essas doenças não necessariamente escolhe. Não Com tem um certeza. público, pode ser qualquer pessoa, até eu, gente, que sou psicóloga, tenho as minhas dificuldades. Sim. Eu tenho também os meus diagnósticos, igual eu falei do TDAH. Eu tenho as minhas dificuldades particulares, né? Eu enfrento problemas, né? Mas eu me cuido. Vou até promover agora, semana que vem, o dia do psicólogo é dia 27 de agosto. Olha, tá Semana vendo? que Já vem. parabéns. Obrigada, na terça-feira. Eu vou promover aqui em Valadares o bate-papo saúde mental do psicólogo. Inclusive, quem quiser participar, que é psicólogo ou estudante de psicologia aqui de Valadares, só entrar em contato comigo. Tenho 2 vagas apenas. Vai ser lá no meu consultório, no meu espaço terapêutico de cognição lá no centro. E a gente vai falar justamente sobre isso, sobre a importância da saúde mental para o psicólogo. O psicólogo cuidar da sua saúde mental. Porque a gente que está na linha de frente ali da saúde mental, a gente, antes de cuidar do próximo, a gente Exato. precisa ter força para cuidar do próximo, né? A gente precisa cuidar da gente. O psicólogo precisa de um psicólogo. Psicólogo. E eu tenho meu psicólogo, graças Tá mais a Deus. que certa. É. Ô, Juliana, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Sim. Passou rápido, não foi? Demais. Foi bem gostoso, bem interativo. Que bacana, Espero que vocês que tenham bom. gostado. Ah, gostou. Mas agora eu quero deixar o espaço aberto para você deixar um recado para quem está em casa, o que vier aí ao seu coração. Então, cuide da sua saúde mental. Não hesite em procurar um psicólogo, um psiquiatra, até mesmo para uso de medicação. Vamos tirar esses estigmas, né, que são implantados aí há muito tempo de que procurar ajuda profissional, procurar um psicólogo, um psiquiatra, é coisa de gente louca, de gente maluca. É claro que a gente atende pessoas com esquizofrenia, que surtam, tem surtos psicóticos, isso faz parte da clínica, né? Mas a gente atende pessoas também que não chegam a ter um transtorno mental. Às vezes, se você tiver
pequenos sintomas, é bom você estar procurando até mesmo para uma forma preventiva e, como eu citei anteriormente, até mesmo para o autoconhecimento. Lembrando que o ser humano é biopsicossocial e espiritual. Então, antes de mais nada, cuide da sua espiritualidade. E eu estou aqui justamente numa televisão cristã, né, que é a TV Kefas. Mando um abraço agora para o Padre Assis, que é um padre que mora no meu coração. Chega até a me emocionar. Ele me acompanhou desde criança, os meus pais, né? Padre Assis tem uma missão muito importante, que a gente possa ajudar também a TV Kefas, né? Eu também contribuo, né, para a TV, para esse projeto lindo aqui da missão, que vocês possam ajudar também a TV Kefas, essa missão tão importante, né, que é levar a palavra de Deus, levar a saúde mental também aí agora para todo o Brasil, se Deus quiser, Amém. né? E é isso, cuide da sua saúde mental, cuide da sua espiritualidade, que você vai longe. É isso aí, Juliana. Mais uma vez, quero agradecer imensamente sua participação. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Viu? Quem quiser saber mais, é só me procurar nas redes sociais, tá, gente? Facebook, Instagram, TikTok, Juliana Maciel BR. O meu YouTube também, eu tenho um canal no YouTube, né? Que é @JulianaMacielBR também, né? Meu LP de músicas cristãs posso estar compartilhando com vocês também nas plataformas de músicas digitais. Pode pesquisar por Juliana Maciel Promessas para vocês estarem ouvindo aí. E é isso, mando um abraço a todos os meus familiares, especialmente a meu filho Ravi. Novinho, 2 meses. 2 mesinhos, graças a Deus, né? Um abraço a todos, né? Um abraço principalmente aos psicólogos também. O dia do psicólogo vem aí semana que vem. E que Deus possa abençoar a todos nós. Amém. E agora eu vou conversar com quem está em casa, mas eu volto para a gente finalizar. Combinado? Combinado. Olha, mais uma vez, quero falar com você sobre o projeto da TV Kefas, reforçar, bem como a Juliana disse, ajudar essa obra de evangelização para que conversas como essa cheguem a todo o Brasil. E para isso a gente precisa da sua ajuda, da sua colaboração. E eu sei que a gente pode contar com cada um de vocês. E olha, eu estou entrando de férias hoje. Olha que coisa boa. Mas não fiquem com saudade de mim. Vou deixar uma série de reprises aqui preparada para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito com os nossos temas, os temas escolhidos para reprisar. Mas muito obrigada pela companhia, pelo carinho de sempre. E eu volto logo. Juliana, aqui a gente termina de uma forma diferente. Dando tchau para essa câmera. Vamos dar tchau? Essa câmera? Essa aqui, ó. Essa aqui? Tchau. Tchau. Deus abençoe.